quando o Sol começar a mudar, não vai ter sirene nem alerta global. O céu ainda vai parecer normal, as cidades vão continuar de pé, e mesmo assim a Terra já vai estar condenada. Em uma frase, a verdade é esta: o nosso planeta morre muito antes de ser engolido, e fugir pode ser a única saída real. O que quase ninguém explica é quando isso começa por que acontece tão cedo, e o que exatamente a humanidade teria que fazer para escapar de uma estrela que nos deu vida e agora pode nos matar. Nos próximos minutos, você vai entender o ponto sem retorno da Terra. O que acontece com o corpo humano quando o planeta perde sua proteção e os planos extremos que a ciência já colocou no papel para sobreviver a um Sol moribundo? Nada de fantasia confortável. Só física, tempo e escolhas sem volta. E quanto mais você entende, mais uma pergunta começa a incomodar. Se ficar é morrer devagar. Até onde a humanidade iria para continuar existindo? Em uma frase, o que este vídeo vai te entregar é isso. Como poderíamos fugir da futura gigante vermelha antes que o nosso Sol destrua a Terra? E quais são os sacrifícios impensáveis escondidos nesse plano? Aqui, a gente não vai ficar em teoria solta. Vamos caminhar passo a passo, do último céu azul até o dia em que o nosso mundo pode se soltar do sistema solar e vagar sozinho na escuridão. Se você quiser entender não só o perigo, mas o caminho de fuga que torna tudo ainda mais perturbador, fica comigo até o fim. O primeiro sinal real não é um clarão no céu, mas a sua janela. Você acorda, olha lá fora, e o azul familiar parece pálido, lavado, como se alguém tivesse aumentado demais o brilho desse holofote cósmico chamado Sol. Os noticiários falam em ondas de calor históricas, em anos mais quentes da história, mas os números contam outra coisa. A cada bilhão de anos, o brilho do Sol aumenta em torno de 10%. E isso já é suficiente para empurrar a zona habitável para mais longe. Muito antes de virar uma bola vermelha gigante, ele começa a cozinhar devagar o planeta que nos sustenta. Na prática, isso significa dias cada vez mais quentes, noites que deixam de trazer alívio, recordes de temperatura quebrados como rotina, cidades próximas ao Equador passam a encarar 45, 50 graus à sombra como novo normal. O céu, que era um azul profundo, ganha um tom esbranquiçado constante de luz em excesso. O corpo sente cansaço crônico, sono ruim, pressão alterada. É como viver dentro de um forno aberto em potência baixa, que alguém está aumentando pouco a pouco. E isso ainda acontece antes do Sol ficar visivelmente vermelho no céu. Aqui está o erro que quase todo mundo comete ao imaginar o fim da Terra. A maioria pensa em explosão, impacto, um dia do juízo único. Só que a morte de um mundo é um efeito dominó. Mais calor significa mais vapor subindo dos oceanos. Mais vapor significa uma atmosfera que prende ainda mais calor. O ciclo começa a correr sozinho. Foi esse tipo de efeito estufa descontrolado que transformou Vênus em um inferno com temperaturas que derretem metal. A diferença é que aqui, esse roteiro se desenrola enquanto bilhões de pessoas ainda tentam seguir a rotina, achando que é só mais uma onda de calor. E isso ainda não é a parte mais perigosa. Antes do colapso total, o planeta começa a atrair a própria civilização. Regiões agrícolas se tornam imprevisíveis, períodos de chuva e seca deixam de seguir padrões conhecidos. Reservatórios de água entram em crise, cidades costeiras encaram combinações de ondas de calor, tempestades extremas e subida do nível do mar. Não é uma guerra, não é um impacto súbito, é o mundo deixando de ser um lugar amigável, um grau de cada vez. E tudo isso acontece antes da parte realmente radical do plano de fuga começar, porque o calor não é o único assassino. À medida que a atmosfera se expande e se agita, o escudo invisível que protege a Terra começa a falhar. Hoje, o nosso campo magnético desvia o vento solar, esse fluxo constante de partículas carregadas, disparadas pelo Sol. Mas, com o campo enfraquecido e a atmosfera mais exposta, o vento solar começa a arrancar o ar da Terra átomo por átomo. Parece devagar, mas na escala do futuro do Sol, isso é rápido. É o mesmo processo que ajudou a deixar Marte quase sem atmosfera. A diferença é que, aqui, isso aconteceria com bilhões de pessoas ainda vivendo na superfície. Quando essa proteção falha,
o perigo entra no corpo. Radiação de alta energia atravessa tecidos, danifica o DNA, interfere em processos biológicos básicos. No começo, parece só um aumento estranho de casos de câncer, problemas neurológicos, fadiga constante. Depois, vira um padrão impossível de ignorar. É como viver em um planeta que foi tirado pouco a pouco da incubadora onde sempre esteve. Viver ao ar livre passa a exigir blindagem, abrigos subterrâneos, cidades parcialmente enterradas, camadas de proteção sobre hospitais e centros de dados deixam de ser ficção e viram necessidade. E tudo isso ainda é paliativo. Agora vem a parte que quase nenhum filme mostra direito. Enquanto a atmosfera é arrancada de cima para baixo, o planeta começa a sofrer de baixo para cima. Conforme o Sol avança rumo à fase de gigante vermelha, sua gravidade gera marés tão intensas que não afetam só os oceanos, mas a própria crosta terrestre. Imagine o solo sob seus pés sendo esticado e comprimido em ciclos lentos, como se a Terra respirasse de forma irregular. Só que cada respiração é um pequeno terremoto. Cidades que nunca tiveram histórico sísmico passam a registrar tremores frequentes. Estradas racham, barragens exigem monitoramento constante. É como morar em cima de um músculo gigantesco que nunca relaxa. O calor resseca o solo, deixando tudo mais quebradiço. As forças de maré puxam e apertam esse material enfraquecido. Regiões agrícolas sofrem com fendas, deslizamentos, perda de estabilidade. O que antes era curiosidade de geologia vira manchete. Termos como maré sólida e instabilidade tectônica induzida começam a aparecer nas notícias. A destruição não vem só de cima, do Sol, mas de baixo, de uma Terra tentando se ajustar a um equilíbrio que já não existe. E é exatamente quando o chão e o céu parecem conspirar juntos que a humanidade começa a considerar a ideia mais perigosa de todas. A pergunta muda, já não faz sentido falar em salvar a Terra como se ela fosse um cenário fixo. A questão passa a ser: como salvar quem vive aqui? E é aí que ideias que sempre pareceram ficção começam a entrar em relatórios e estudos sérios. Mover as órbitas, usar gigantes gasosos como alavanca e transformar o próprio planeta em projeto de engenharia. Se você já viu filmes como The Wandering Earth ou Interestelar, saiba que algumas das ideias mais absurdas que aparecem neles são versões extremas de cálculos que físicos de verdade já colocaram no papel. Surge então a proposta mais ousada. E se o problema não for a Terra, mas o endereço dela, em vez de fugir em naves e abandonar o planeta, a humanidade tentaria mexer na própria órbita da Terra, empurrando o nosso mundo alguns passos para fora, para longe do Sol em fúria. Mover a Terra parece loucura, mas a física não proíbe. Ela só cobra um preço absurdo. Um empurrão minúsculo, constante, aplicado por tempos tão longos que várias gerações teriam que trabalhar sem ver o resultado final. 1 centímetro por ano na órbita já mudaria tudo. Um erro de centímetros na direção errada termina com a civilização inteira. A ideia básica é transformar o planeta numa espécie de nave. Motores gigantescos seriam instalados em regiões estratégicas, expulsando massa da Terra a velocidades extremas, gerando empuxo na direção oposta. Em vez de um foguete levando um satélite, é o planeta inteiro ganhando, ano após ano, uma alteração quase imperceptível de trajetória. De perto, a vida continuaria. De longe, a órbita da Terra começaria a se afastar lentamente do Sol. É o tipo de plano que exigiria energia comparável à de toda a nossa civilização atual, multiplicada muitas vezes por milhares de anos, e mesmo assim, pode não ser suficiente. Porque só motores talvez não bastem. Para conseguir uma mudança grande o suficiente na órbita, antes que o Sol se torne incontrolável, alguns modelos teóricos sugerem usar algo ainda maior. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, sempre foi uma espécie de guardião gravitacional, desviando cometas e asteroides. Em teoria, aproximações cuidadosamente planejadas entre a órbita da Terra e o campo gravitacional de Júpiter poderiam transferir energia de um para o outro. É a mesma manobra de assistência gravitacional que sondas usam hoje para ganhar velocidade sem gastar combustível. A diferença é que, agora, a sonda é o próprio planeta. Pensa numa bola de gude passando bem perto de um ímã gigante. Se chegar muito perto,
gruda. Se passar longe demais, não sente o efeito. Se acertar o ponto certo, muda de trajetória sem esforço próprio. A Terra seria essa bola de gude, Júpiter, o ímã, um cálculo errado, e somos arremessados para uma órbita caótica. Talvez até expulsos do sistema solar sem preparo. Um cálculo certo e o nosso planeta ganha um empurrão gratuito para longe do Sol, comprando milhões de anos extras de relativa segurança. E o mais estranho é que tudo isso precisaria ser feito enquanto a civilização ainda luta para se manter em pé. É um contraste brutal. De um lado, uma elite técnica discutindo motores planetários e estilingues gravitacionais. Do outro, populações inteiras lidando com apagões, crises de água, colapsos de infraestrutura. E é nesse abismo entre o cotidiano e o cósmico que surgem outras ideias, menos ambiciosas em escala, mas igualmente radicais. Uma delas é admitir que talvez não consigamos salvar o planeta inteiro, mas ainda possamos salvar pequenas partes da humanidade em refúgios cuidadosamente escolhidos. Aí entram as naves de gelo. Luas geladas de gigantes gasosos como Europa e Encélado passam a ser vistas não só como curiosidades científicas, mas como blocos ideais para abrigar colônias escondidas. O gelo, em condições certas, funciona como blindagem contra a radiação, isolante térmico e depósito de água. Em vez de lutar contra o calor da superfície da Terra, seria possível cavar para dentro de um mundo de gelo, construir túneis, câmaras pressurizadas, cidades inteiras sob a crosta congelada. Por fora, tudo continua frio e mortal. Por dentro, um equilíbrio artificial mantido por energia nuclear ou reatores de fusão. Com o tempo, essas naves de gelo poderiam ser equipadas com motores próprios, as luas inteiras convertidas em arcas lentas, mais resistentes e capazes de se afastar do Sol junto com seus habitantes. Não é a nave metálica com janelas panorâmicas dos filmes, é uma humanidade enterrada em cascos naturais gigantes, esperando o próximo ato do teatro cósmico. Mas aqui começa o dilema que nenhuma equação resolve. Nenhum desses planos salva todo mundo. Não existe arca para bilhões. Isso significa, na prática, criar listas. Quem entra na nave de gelo, quem tem vaga em uma cidade subterrânea na Terra errante, quem é escolhido para uma missão geracional rumo a outra estrela. Critérios técnicos aparecem: habilidades, saúde, perfil psicológico, governos, consórcios privados e algoritmos tentam montar sistemas de seleção considerados justos. Na vida real, qualquer critério vai parecer cruel. Imagine receber uma mensagem dizendo que você foi aprovado para uma arca, enquanto pessoas que você ama ficam de fora. Ou ser quem ficou de fora, vendo foguetes decolando com os últimos representantes da sua espécie. Do ponto de vista de quem assiste, é impossível não se colocar na história. Você aceitaria viver em confinamento para dar uma chance aos seus descendentes? Você tentaria burlar o sistema? Você abriria mão de uma vaga por alguém? Essas perguntas não têm resposta certa, mas grudam na mente. Fugir do Sol não é só engenharia. É escolher o que continua existindo. E mesmo para quem embarca, o perigo está só começando, porque naves geracionais e colônias fechadas não são uma aventura, são uma vida inteira dentro de um corredor. Crianças vão nascer e morrer em ambientes artificiais, cercadas por paredes metálicas ou gelo esculpido, ouvindo histórias sobre um mundo azul que nunca vão ver. Oceanos, florestas, chuva, vento, tudo isso vira relato de memória, documentário, simulação imersiva. A Terra deixa de ser um lugar e passa a ser um mito, uma lenda contada em projeções e arquivos de realidade virtual. Depois de algumas gerações, é possível que alguém pergunte: será que esse mundo existiu mesmo? Ou é só uma história inventada para dar sentido à viagem? E se todos esses planos ainda falharem ou forem insuficientes, sobra a alternativa final: soltar as âncoras de vez, ejetar a Terra do sistema solar, transformando o nosso mundo em um planeta errante, vagando pelo espaço interestelar sem estrela fixa, sem amanhecer, sem pôr do sol, sem estações. A superfície congelaria rapidamente, atingindo temperaturas muito abaixo de qualquer inverno que já enfrentamos, mas o interior da Terra permaneceria quente por muito tempo, alimentado pelo calor do núcleo
e pela radioatividade natural. Debaixo de quilômetros de gelo, oceanos líquidos poderiam persistir. Cidades subterrâneas, construídas em torno de fontes geotérmicas, poderiam abrigar descendentes humanos por eras. Seríamos uma espécie vivendo dentro do próprio planeta, olhando para as estrelas de poços blindados. Não haveria mais céu azul, mas haveria um universo inteiro lá fora. Astrônomos estimam que possam existir bilhões de planetas errantes só na nossa galáxia. Alguns provavelmente abrigam calor interno suficiente para manter água líquida em profundidade. A diferença é que nesse cenário nós teríamos escolhido esse destino, em vez de simplesmente sermos expulsos por acaso e, em algum ponto muito distante dessa jornada, uma parte da humanidade ou dos seus descendentes pode finalmente alcançar outro sistema estelar estável, com uma estrela mais calma. Imagine o primeiro amanhecer em outro mundo. Depois de gerações vivendo sob luz artificial, alguém pisa em solo alienígena e vê o céu clarear, montanhas desconhecidas surgirem no horizonte, uma estrela diferente subir devagar. Não é a luz do nosso Sol, mas é a luz de um novo lar possível. Cada dado coletado nesse momento, composição da atmosfera, temperatura, radiação, é uma pequena vitória contra um roteiro que um dia parecia não ter saída. De longe, esses mesmos descendentes podem apontar telescópios para o lugar onde tudo começou. O Sol, agora, é uma gigante vermelha em fim de carreira, engolindo as órbitas que um dia abrigaram Mercúrio, Vênus e a antiga posição da Terra. Depois, essa gigante solta suas camadas externas, formando uma nebulosa bonita demais para o significado que carrega. No centro, sobra uma anã branca, um núcleo denso, do tamanho aproximado do nosso planeta, brilhando intensamente no começo e depois esfriando por trilhões de anos. Para qualquer outra civilização que observar, é só mais um ponto de luz. Para nós, é uma lápide silenciosa, marcando o túmulo do sistema solar onde a humanidade nasceu. O universo não pune, o universo não salva, ele simplesmente continua. O Sol não decide nos matar, ele apenas segue o roteiro natural de estrelas como ele. Sobreviver não é vencer, é continuar existindo, apesar disso. E é justamente aí que entra você. Diante de tudo o que a ciência projeta para o futuro distante, mas real, da Terra, a pergunta deixa de ser só o que vai acontecer e passa a ser o que a humanidade deveria escolher. Se houvesse uma lista de embarque para uma nave geracional ou para uma cidade subterrânea, na Terra errante, você toparia viver e morrer sem nunca ver um planeta verdadeiro, só para dar uma chance aos seus descendentes. Você lutaria para mover a Terra inteira, mesmo sabendo que um erro poderia nos ejetar para o vazio? Ou você preferiria ficar até o último dia, olhando o céu vermelho do lugar onde tudo começou? Responde nos comentários. A sua visão ajuda a decidir quais histórias a gente conta nos próximos capítulos dessa saga. Se esse vídeo fez você olhar para o Sol de um jeito diferente, curte, se inscreve e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios dessa jornada pelo futuro da humanidade no universo. E se você quer ver uma prova direta de que esse roteiro de destruição de planetas não é ficção, clica no vídeo que está na tela agora. O Hubble registrou uma estrela devorando os restos de um mundo gelado, muito parecido com o planeta do nosso sistema. É a cena do crime cósmica que pode antecipar o fim da Terra. Assiste lá. Antes que o futuro chegue,